Olá, paz do Senhor, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui para a lição de número 11 da nossa Escola Bíblica Dominical. E esse trimestre estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E hoje iremos trazer umas breves, pequenas lições acerca de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Então, o que fala o capítulo de número 10? Aqui é um dos pontos importantes que fala sobre a vida de Cornélio. E como texto base eu quero trazer Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de número 4, que diz o seguinte: E este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Pois bem, quem era Cornélio? Quem foi esse personagem que Atos dos Apóstolos, capítulo 10, menciona? Cornélio, ele era um centurião romano, ele era um militar. Ele era um oficial do Império Romano. E naquele período nós sabemos muito bem que o Império Romano ele dominava a parte de Jerusalém. Ou seja, os judeus estavam sob o domínio do Império Romano. E um dos oficiais, um centurião, que tinha sob a sua responsabilidade diversos homens, diversos soldados, era este Cornélio. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, diz que Cornélio era um homem temente a Deus. Cornélio era o homem que realizava boas obras. Cornélio era o homem que tinha o coração voltado para Deus. E isso traz o quê? Como Cornélio era um homem temente a Deus, apareceu para ele um anjo. E o anjo lhe disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas boas obras têm chegado diante de Deus. Aqui nós vemos que as nossas orações, as nossas boas obras, aquilo que nós fazemos, você tem a plena certeza que está chegando diante de Deus. Então, eu não sei qual a dificuldade que você está passando, não sei qual a bênção que você busca, eu não sei quais são os seus próximos passos, mas uma coisa eu posso te dizer com plena certeza: conforme aconteceu com Cornélio, que era um centurião, oficial romano, uma pessoa temente a Deus, as orações dele, as boas obras dele estavam chegando diante de Deus. As tuas orações, as tuas boas obras estão chegando diante de Deus. Então não se precipite, tenha plena certeza que Deus está ouvindo as suas orações. E nesse exato momento apareceu um anjo para Cornélio dizendo: as suas orações, as suas boas obras chegou diante de Deus. E nesse exato momento há uma resposta de Deus para a sua vida, Cornélio. Ou seja, vai chegar este momento onde a resposta de Deus vai chegar para você que está ouvindo essa aula agora da Escola Bíblica Dominical. E nesse exato momento, o que aconteceu com Cornélio? O anjo lhe passou a mensagem que Deus queria que chegasse a ele. E esta mensagem, o interessante é que Deus pedia para Cornélio enviar homens que fossem à cidade de Jope e trazessem de lá o apóstolo Pedro. Nós vemos aqui que a resposta de Deus para Cornélio é uma resposta, a bênção que adviria para a vida de Cornélio seria uma bênção espiritual. Vivendo neste mundo materialista ao qual nós estamos, geralmente nós estamos preocupados em que as nossas orações possam serem respondidas, possam chegar diante de Deus e que Deus venha dar uma resposta, mas geralmente elas estão atreladas a bênçãos materiais. Não que isso seja errado, nós sempre queremos bênçãos em nossas vidas, mas nesse caso específico, o que iria acontecer para Cornélio seria uma bênção espiritual. Ou seja, Deus estava pedindo para Cornélio falar com Pedro, e Pedro iria até Cornélio e ali iria trazer a mensagem das boas novas, a salvação através de Cristo Jesus e também a vinda do Espírito Santo. Nós não podemos esquecer que Deus tem bênçãos espirituais para as nossas vidas. As bênçãos materiais são importantes. As bênçãos materiais, elas vão nos trazer, na verdade, nessa vida, determinado conforto, determinada situação que nós estamos passando. Precisamos de uma bênção financeira, de uma questão de saúde. Mas aqui eu quero enfatizar para você que não apenas as bênçãos materiais, elas podem ser respondidas diante de Deus, mas principalmente nós devemos buscar as bênçãos espirituais. Então, nesse exato momento,
quando Deus falou para Cornélio para chamar a Pedro, Deus tinha para Cornélio bênçãos espirituais. Quais bênçãos seriam essas? A salvação através de Jesus Cristo e a vinda do Espírito Santo. E o mais interessante é que, quando Deus fala para Cornélio, para chamar a Pedro lá em Jope, Deus estava trabalhando com Pedro, porque Deus tinha dado uma visão para Pedro. Por que Deus deu uma visão para Pedro? Porque Pedro era um judeu e Cornélio era um oficial romano. Ele era considerado como gentio. E o judeu, principalmente aquele mais conservador, mais tradicional, ele tinha uma dificuldade grande em pensar que a salvação de Jesus Cristo também era estendido para outros povos. Alguns judeus tinham entendimento que a salvação de Jesus Cristo era somente para o povo judeu. E aqui Deus começou a trabalhar com Pedro para mostrar para ele que a mensagem do Evangelho, a vinda do Espírito Santo, também deveria alcançar outros povos. E desde que Deus fez com Pedro, Deus deu uma visão para Pedro, onde nesta visão Deus mostrava diversos animais e Deus falava: Pedro, mata esses animais e come. E Pedro falava: eu não vou comer algo que seja impuro. E Deus falou para Pedro: não fale o que é impuro, aquilo que eu santifiquei, aquilo que era de Deus. Então Deus começou a trabalhar para Pedro. Outro ponto importante aqui que nós podemos mencionar é que, quando Deus falou para Cornélio, Deus já estava trabalhando acerca de Pedro. Deus já estava trabalhando no coração de Pedro. Às vezes nós estamos orando, estamos buscando a Deus determinada resposta para nossas vidas. Mas conforme aconteceu com Cornélio, que Deus estava trabalhando com ele, e Deus já estava trabalhando para com Pedro, com certeza, a tua oração, Deus já está trabalhando. A tua bênção, Deus já está cuidando, Deus está trabalhando para que ela possa chegar na sua vida. E Deus trabalhou com Pedro. E chegaram ali as pessoas que Cornélio enviou para falar com Pedro. E quando eles chegaram na cidade de Jope, convidando a Pedro para poder ir ao encontro de Cornélio, Deus já tinha trabalhado no coração de Pedro, Deus já tinha tratado Pedro na situação ao qual ele deveria ir até um oficial romano e ali fazer o que Deus tinha mandado. Outro ponto importante: nós devemos sempre quebrar os nossos preconceitos. Às vezes nós pensamos que só determinada comunidade, só determinada igreja, só determinado local detém a exclusividade da palavra de Deus. E isto é totalmente equivocado, isto é totalmente errado. A palavra de Deus, ela tem que ser levada. Existem outras comunidades, outros povos, outras pessoas, outros lugares ao qual tem a palavra de Deus, ao qual estão levando a palavra de Deus. E aqui Deus quebrou um preconceito que Pedro possuía dentro dele. Nós devemos colocar sempre no nosso coração para que Deus possa quebrar os nossos preconceitos, ao qual nós temos, ao qual nós pensamos que a nossa comunidade, o local que nós estamos, ele é um local exclusivo que possa trazer a palavra de Deus. Às vezes nós temos chamado o orgulho denominacional. A minha denominação é melhor. A minha denominação é aquela que é a perfeita, é aquela que traz a palavra de Deus na sua plenitude. Nós estamos enganados. Deus levanta pessoas, Deus levanta povos, Deus levanta comunidades. A palavra de Deus não é exclusividade ao qual nós estamos. A palavra de Deus está sendo disseminada em diversos lugares no planeta Terra. E existe nesse exato momento outras comunidades, outros locais com o coração voltado para pregar a palavra de Deus. Então, Deus quebrou esse preconceito através de Pedro. E Pedro pôde ir levar a palavra de Deus para Cornélio. Às vezes nosso coração está preso em determinadas situações ao qual nós estamos negligenciando algo que Deus mandou a gente fazer. Imagine só se Pedro fosse com o coração duro e não fosse obedecer o que Deus tinha mandado ele fazer. Imagine se Pedro fosse obstinado e endurecesse seu coração para que Deus não pudesse tratar com ele. Talvez parte do cristianismo, principalmente naquela localidade, poderia ter sido afetado. Ou não, porque Deus poderia levantar uma outra pessoa para pregar o Evangelho. Mas mesmo assim, nós devemos fazer o quê?
colocar o nosso coração sempre para com Deus, para que Deus possa tratar as nossas feridas, tratar o nosso orgulho, tratar o nosso preconceito, porque existem povos, existem locais, existem pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus através da minha vida e da sua vida. Portanto, deixa esse preconceito do lado, deixa esse orgulho para o lado, deixa Deus tratar com você, deixa Deus cuidar do seu coração e vai levar a palavra de Deus para outros povos, para outras localidades e para outras pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. E isso que Pedro fez. Deus tratou ele e Pedro foi até Cornélio. E lá ele pôde pregar a palavra de Deus e ali teve a presença manifesta do Espírito Santo de Deus e ali a plenitude do cumprimento da vontade de Deus foi feita porque Pedro soube ter um coração voltado para Deus e não deixou o coração se endurecer. Portanto, nessa palavra, nessa mensagem, nessa aula breve da Escola Bíblica Dominical, eu falo para você, deixa Deus tratar com você e cumpre o ID dele conforme Pedro fez, levando a palavra de Deus até outras pessoas. Que você venha ter uma semana abençoada, um dia abençoado, um forte abraço, tudo de bom sempre.